Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, o Cidadania chega na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados aspectos. Ultimamente temos trazido os temas jurídicos, mas também com abordagens sociais para deixar você, cidadão, cada vez mais atuante na sua comunidade e conhecedor dos seus direitos e também dos seus deveres. A TV Câmara Mossoró é exibida através das nossas parceiras TCM, através da sua grade no canal 23.2 e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. Lembramos que temos também o nosso canal do YouTube, acesse TV Câmara Mossoró e assista nossas edições anteriores. E temos também o nosso Instagram, Programa Cidadania. Através dele você pode deixar sua sugestão de tema para os próximos programas, sua crítica, seu elogio, porque nós estamos aqui para escutar você e para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. E eu já vou passando aqui a bola para o meu parceiro Adalto Vasconcelos, porque o tema de hoje é muito interessante, né, Adalto? E muitos mitos rondam esse tema. Hoje nós estamos aqui em mais um programa nosso semanal e hoje nós trouxemos, Joyce, assim, ao que parece assim, não é uma coisa bem tratada no dia a dia, mas que se vê com frequência essas palavras sendo soadas. Por exemplo, quando existe um crime que foi praticado, um assalto, seja o que for, alguém utiliza o termo direitos humanos. Para que servem os direitos humanos? Qual a finalidade dos direitos humanos? Em que forma ela atua? Por exemplo, nós temos na nível do OAB, nós temos comissões direcionadas a esse tipo de trabalho. Temos presidentes de comissão que faz um trabalho à frente acerca dos direitos humanos. E hoje nós trouxemos o doutor Diego, que irá tratar exatamente um pouco acerca desse assunto. Pois é um tema sempre muito instigante, né? Como eu falei, e que através dele rondam alguns mitos, né? Porque não raras as vezes a gente já escutou falar que direitos humanos é direito para bandido, é para defender bandido. E a gente sabe que não significa isso, né? Mas para tratar sobre esse tema, tirar um pouco das nossas dúvidas, esclarecer, dizer o que realmente é mito e o que não é que nós trouxemos, como Adalto disse, né, o nosso convidado, Dr. Diego Tobias, que é advogado e que vai poder conversar um pouco conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas, mas isso é no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com mais cidadania para você. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com Cidadania e hoje vamos conversar com o advogado Dr. Diego Tobias sobre direitos humanos. Dr. Diego, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença, como nós falamos no primeiro bloco, né, Adalto? É um tema instigante e que através dele rondam alguns mitos, né? Como eu falei, muitas pessoas acham que direitos humanos significa direito para defender bandido e a gente quer esclarecer realmente o que significam os direitos humanos. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco. Obrigado, Joyce, pelo convite. Adalto, meu amigo de longas datas, né? Aos telespectadores, ouvintes da TV Câmara, satisfação imensa estar aqui. O pessoal do Sonoplasta, todos da organização. E sempre quando nós falamos de direitos humanos, é exatamente isso, né? Para tentar trazer para você que está aí na sua casa um pouco sobre o que é direitos humanos, tentar desmistificar
todo esse terrorismo, né, que sonda como direitos humanos. Às vezes, doutor Adalto, quando eu estou falando sobre direitos humanos, a minha orelha começa a coçar, porque realmente é muita pancada, né, que os direitos humanos leva, é um tema muito caro para a sociedade, e é por isso que sempre quando chama para falar sobre direitos humanos, nós estamos lá, nós estamos opinando, né, então realmente nós somos vitrine. Então, quando nós estamos lutando pelos direitos das pessoas e principalmente pelos direitos humanos, é aí aonde determinadas interpretações equivocadas, até mesmo aquelas interpretações das pessoas que não querem entender você falando, não conseguimos chegar a um denominador comum. Mas o importante é que nós, como seres humanos, né, nós fazemos a nossa parte para tentarmos trazer uma sociedade mais justa e mais solidária. E aí, doutor Diego, para iniciar o nosso bate-papo e tirando um pouco exatamente dessa desmistificação que você acaba de mencionar aqui, eu gostaria que esclarecesse aqui ao nosso telespectador o que se trata, o que são os direitos humanos. Olha, os direitos humanos, nós passamos, a sociedade ela sempre está passando por mutações, né? Sempre por transformações. Então, tivemos épocas não tão recentes de guerras, de atrocidades, né? A sociedade, os livros de história estão aí para trazermos, né, essas lembranças de que o humano precisa desse espírito humano. Então, direitos humanos nada mais é do que isso que nós estamos fazendo. Respirar, vivermos em paz. Então, é exatamente sobre esse manto ideológico, né, que nós trazemos esse paradigma e essa reflexão. Então, com base nessas premissas iniciais, que é viver em paz, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de você ir e vir, o direito de você se alimentar, né? Então, direitos comuns da gente, do dia a dia, estão sendo ceifados, né? Então, por isso que a Constituição Federal de 1988, ela veio com uma Constituição cidadã, esses pactos que nós assinamos, exatamente para trazer essa reflexão. Tanto é que os direitos humanos são tão esquecidos que eu trago até uma deixa. Tem o Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi em dezembro, e eu fui na Câmara Municipal aqui de Mossoró, né? Fui lá e pedi a palavra porque foi um dia que foi esquecido. Então nós temos que sempre estarmos levantando a bandeira. E se esquecer, nós temos que estar lá para gritarmos, né, sobre os direitos humanos. Isso. E na verdade, Joyce, assim, é o que eu acho que paira muitas vezes na cabeça das pessoas, porque elas começam a interpretar direitos humanos, ao que parece, como uma pessoa jurídica, né? Assim, porque os direitos humanos atuaram, os direitos humanos só fazem isso. Na verdade, os direitos humanos, como explica bem o doutor Diego, é um conjunto de regras, na verdade, de princípios, de normas, né, que são estabelecidos na própria Constituição Federal. Aí, para que servem os direitos humanos? Porque os direitos humanos chegou, os direitos humanos fez isso. Não, os direitos humanos, na verdade, é um conjunto de princípios, né, de regras básicas de sobrevivência, muitas vezes, do ser humano, né, Joyce? Pois é, e você sabe que na nossa legislação, né, nós temos, por exemplo, direitos especificamente para alguns grupos. Nós temos direitos das mulheres, direitos das crianças, dos adolescentes, temos estatutos, né, como o Estatuto do Idoso. E os direitos humanos, como o doutor Diego falou, é aquele direito que é intrínseco ao próprio ser humano, independente de grupo, independente de classe, né, e que a gente observa também não só no Brasil, mas também em diversas outras legislações, porque justamente ela traz essa característica, né, que ela é intrínseca ao ser humano. Mas nós falamos no primeiro bloco, doutor Diego, que o direito humano ele está muito atrelado à defesa dos direitos humanos a essa população carcerária, por exemplo. Por que você acredita que as pessoas têm esse estigma? Acreditam que os direitos humanos são para defender bandido? Olha, tem um ditado muito comum que nós vemos no dia a dia que é o seguinte: o direito não socorre os que dormem. Então, no meu dia a dia, né, nessa vida cotidiana, um dos direitos mais ceifados que nós vemos são os direitos dos presidiários, né, dos reeducandos, que nós chamamos. Por exemplo, se você cometeu um crime, você é condenado a 30 anos. Estou dando um caso hipotético. Então, o que é que nós defendemos? Que você vá lá, cumpra a sua pena e volte para a sociedade. Então, é isso que nós defendemos, é o direito. Agora, se ele vai para uma cela e aí tem comida podre, né, comida estragada, ele é machucado, enfim, aí quer dizer, já não é o que está previsto na lei.
é uma coisa que até é importante deixar frisado para o telespectador, para trazer a reflexão. Por exemplo, que eu vejo até agentes de segurança, doutor Adalto, que fala assim, se uma cela ela tem uma capacidade para 7 pessoas e tem 20 lá dentro, aí o agente de segurança fala assim, se tem 20 é porque cabe 20, né? Então, assim, essa interpretação é equivocada, com todo respeito, né? Por quê? Porque se a física, enfim, os especialistas dizem que se naquele espaço só cabe 7 pessoas e tem 20, automaticamente aquela massa carcerária vai estar estressada. Imagina aí, 20 pessoas ali dentro. E aí vai estressar também o carcereiro, vai estressar as famílias, e aí gera todo aquele ciclo. Diferente, por exemplo, do Presídio Federal, que é 1 por cela. Então, cadê que tem, né, o nível de estresse é relativamente menor do que numa classe carcerária superlotada. Então, o que nós defendemos é o quê? Se um homicida cometeu um crime, certo? E ele foi condenado, ele cumpra a pena dele. A pena dele imposta pelo Estado. Os 30 anos, cumpra tudo que está lá na lei. Nem mais e nem menos. Agora, se lá o Estado não está cumprindo com o acordo, ou seja, comida podre, nem para um animal a gente vai, né? Então é questão de empatia. E aí chega algumas pessoas que falam, se é comida podre, é para dar comida podre. Mas aí é isso que eu digo, nós temos que, às vezes, um familiar nosso também pode acontecer de cometer um crime, ou até mesmo a gente pode, em algum determinado momento, cometer um crime e estar lá enclausurado, e aí nós vamos querer que tenha comida boa, nós vamos querer os nossos direitos. Então, os direitos humanos, eles gritam por isso, né? E essas pessoas que estão em situação carcerária, elas pedem socorro. Elas não têm nenhum direito de ir vir, estão lá presas, enclausuradas. Então, realmente, os direitos humanos dá esse enfoque para e a sociedade, ela, como ela tem repulsa, né, o criminoso, a sociedade tem ojeriza ao criminoso, aí acaba chamando atenção e os direitos humanos acaba sendo, infelizmente, rotulado por proteger bandido de uma maneira totalmente equivocada. E doutor Diego bem cita, na verdade, a questão dos direitos humanos não é que ele vá cobertar a criminalidade, ou seja, que ela defenda uma impunidade, que ela defenda alguém que, na verdade, que praticou um crime que vai ficar ileso perante a sociedade. Na verdade, quando se fala em direitos humanos, é se buscar o mínimo de humanidade em relação a qualquer ser humano, dentre eles o preso também, né? E aí o senhor já entra na questão do ponto, na questão do tratamento dentro das celas. Se pode verificar, da sua concepção, quais são as violações mais comuns que se praticam em relação aos direitos humanos? Olha, eu vou até relatar um caso como meu de experiência mesmo, porque eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui de Mossoró, e a gente está visitando a gente faz visitas assim, em presídios. E assim, quando eu chego, realmente eu vejo questão, aí falo questão de comida ruim, aí eu vou lá no presídio, eu chego de maneira, como se diz, sem avisar, vou lá e vou na panela, né, e vou pegar a comida e vou olhar, realmente a comida não é aquele do hotel, né, 5 estrelas, mas olha, aqui está dentro da razoabilidade. E aí eu também vejo as condições também dos agentes de segurança pública também. Fui lá, vi que, falei com eles, eles precisam de computadores melhores, né, estão sempre sob nível de estresse. Eu, inclusive, fiz um relatório e mandei até para o juiz na época, solicitando academias lá para eles, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em violação de direitos humanos, a gente também não tem não é para ter um enfoque somente para o preso, porque os agentes penais também trabalhando bem, vão estar também dando condições mais dignas aos familiares e aos presos. Então a gente quer o quê? É cada um no seu canto, cumpra o que foi determinado pelo Estado e volte para a sua casa para ver os seus familiares. É importante também deixar registrado aqui nessa parte dos presos, né, dos reeducandos, é que no Brasil não há prisão perpétua. Por exemplo, o Nardoni, né, que matou lá, foi um caso polêmico, ele pegou 30 anos, passou 16 anos preso e hoje ele está em liberdade, ele está em sociedade. Então, e aí, pessoal, tem uma repulsa? Tem, realmente, mas aí nós temos que botar na nossa mente que um dia ele vai e um dia ele volta para a sociedade. Então é melhor que ele volte melhor, porque se nós tirarmos o resto da dignidade que ele perdeu, aí ele vai voltar para a sociedade, vai voltar para cometer crimes e vai complicar ainda mais a vida da gente.
Doutor Diego, Adalto, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta ainda conversando com o doutor Diego Tobias sobre direitos humanos. Não saia daí que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania e continuamos nossa conversa com o Dr. Diego Tobias, que é advogado, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB Mossoró. Nós conversávamos no bloco anterior, né, Adalto, sobre justamente essa desmistificação, né, de que direitos humanos são direitos para proteger bandidos. E o Dr. Diego trazia justamente essa perspectiva ampla, né, nessa atuação dos direitos humanos, não para beneficiar aquela pessoa que está encarcerada, aquela pessoa que foi condenada por algum crime, mas sim para proteger direitos básicos para ele que está apenado, porque apesar de estar apenado, apesar de estar pagando por um crime, né, numa linguagem bem popular, para que você nos compreenda, ele também tem direitos. Não é porque ele foi condenado que ele deixou de ser um ser humano e deixou de ter direitos básicos. Falando também nessa perspectiva, né, de que como os direitos humanos podem também resguardar direitos dos próprios agentes penitenciários, como isso resvala também nas famílias dos agentes, dos apenados e da própria sociedade, buscando então essa reinserção, essa ressocialização do apenado quando ele retorna então para a sociedade. E aí eu pergunto, doutor Diego, agora a respeito desses direitos humanos. Por exemplo, como a gente poderia fazer uma denúncia diante de uma violação? Se eu estou diante de uma violação, como eu posso então denunciar essa violação? Para onde eu recorro? Olha, eu tive um caso recente,
foi até aqui em Mossoró uma comoção bem grande de uma autista, Sâmia, né? Ela entrou no curso de mestrado da UERN, e aí ela entrou como portador de deficiência, né? E aí a UERN, na hora de ir para a banca, né, ela reprovou, ela dizendo que ela não era deficiente. Então aí entra um caso de violação dos direitos humanos, e aí eu como advogado particular, né, assim, eu entrei, né, ela me contratou, e aí eu fiz algumas movimentações nesse caso. Primeiro, eu vim aqui na Câmara Municipal, pedi a palavra, né, na tribuna popular para poder fazer a denúncia. Nós tivemos audiências públicas aqui na Câmara Municipal sobre o autismo, né? Eu fiz uma representação formal à comissão daqui da Câmara Municipal, que é a comissão das minorias, as pessoas com deficiência, protocolei. Fiz um protocolo também na Assembleia Legislativa, que também tem a Comissão de Direitos Humanos. Fiz uma petição no Ministério Público, pedindo providências também. Fiz uma petição também no governo federal, também requerendo providência, que também tem a Comissão de Direitos Humanos. E fiz também uma petição na própria OAB, que tem a comissão do autismo também, solicitando providências. Então, Joyce, só assim, a título de exemplo, nós temos um leque, né, de órgãos, porque, como o doutor Adalto muito bem frisou aqui, a Comissão de Direitos Humanos não é uma pessoa, não é um CNPJ, é um conjunto. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos esse conjunto, nos abraçamos e vamos juntos seguir a esse determinado objetivo. Tanto que nesse caso da Sâmia, até se ela estiver ouvindo, um abraço para ela está terminando inclusive o seu mestrado de enfermagem, né, graças ao nosso grito. Então, se você tem algum direito que está sendo ceifado, que o Direitos Humanos abarca tudo. Direito do preso, o direito do servidor público, o direito à saúde também, que nós também, doutor Adalto, na Comissão de Direitos Humanos, nós também visitamos hospitais também, nós brigamos para que diminua as filas, que tenha direito a medicamento, nós fazemos palestras também, questão de pessoas em situação de rua, nós levantamos essa bandeira. Então, o importante é não se cansar, levantar a bandeira e, principalmente, Joyce, denunciar. Então, esses são alguns dos órgãos que nós temos à nossa disposição. É interessante porque realmente a gente frisa, e como o foco geralmente ele caminha na questão do bandido, aquele que praticou um crime, e aí onde a população, como bem assim, ela é nesse momento que ela fica em cima, vendo a pressão sobre aquela questão aí, direitos humanos, que é direitos humanos, você verifica que direitos humanos ele pode atingir diversas esferas, diversas áreas, como o doutor Diego bem colocou agora, né? Por exemplo, recentemente teve um problema com uma pessoa que tem uma situação especial, no caso de autismo, né? Então, assim, diversos setores, diversos fatores ali também estão os direitos humanos. E aí, partindo para essa questão toda, Diego, por exemplo, vamos para as escolas. Então, nas escolas, né, nós temos esse braço, né, a Comissão de Direitos Humanos. Pode até estar falando um pouco clichê, né, dizer que as crianças é o futuro da nossa nação, mas efetivamente é. Sim. Então, nós temos que educar as crianças, e até mesmo as crianças nos educam também. Porque tem uma vez que eu até furei um sinal, e aí meu filho pegou, e meu filho tem 5 anos, né? Aí ele chegou no colégio e disse: "Ei, meu pai furou o sinal". Então, quer dizer, eu fiquei morrendo de vergonha, né? Então, assim, é nesse momento que os direitos humanos têm que chegar, tem que conversar, tem que desmistificar. Então, nessa perspectiva que nós temos que chegar, tanto nas crianças, nos pais, nas mesas de bares, enfim, em todos os cantos, porque direitos humanos tá em todo canto. Até porque, assim, direito à educação, direito à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao transporte, são direitos constitucionais, são direitos básicos, né, para os seres humanos, e os direitos humanos também buscam resguardar e proteger esses direitos básicos, né? E como o doutor Diego Tobias falou, né, um pouco clichê dizer que as crianças são o futuro. As crianças são o futuro e são o presente também, né? Elas não são só o futuro, elas são o presente também. Crianças nos constrangem sempre. Meus filhos também me constrangem bastante, porque criança é muito sincera e a gente não pode nem mentir na frente da criança, porque ela é tão sincera que ela desmente a gente na hora, né? Verdade. E eu fiquei pensando aqui, quando o doutor Diego Tobias falava,
caso recente, né, de uma criança, salvo engano, autista, que acabou falecendo, vítima de uma agressão em uma escola, né, vítima de uma agressão ali pelos colegas. Eu acredito que ele devia ter a fase ali da pré-adolescência, né, então quer dizer, uma agressão de um pré-adolescente contra um outro pré-adolescente. Quer dizer, enquanto pais, enquanto sociedade, a gente fica se perguntando onde é que a gente pode trabalhar com esses jovens, com essas crianças, desde sempre, para que elas conheçam esses direitos, para que elas protejam os direitos, não só relacionado a elas, né, mas aos outros também. Porque é em casa, mas é também na escola, né? A gente precisa trabalhar com as crianças sobre respeito em casa, mas também nas escolas, né? E essa educação, não só acadêmica, mas também própria do ser humano, ela é muito importante, né, de acontecer nas escolas. E aí, como sempre a gente diz, a importância de uma boa base, né? E a base, ela não só vem só das famílias. A base também, ela parte de uma boa educação. E aí, como o doutor Diego diz, isso vem muitas das vezes através das escolas. Se você consegue implantar nas escolas a aplicabilidade, por exemplo, o ensino acerca de como os direitos humanos devem ser aplicados, como o seu coleguinha deve respeitar o outro, eu tenho uma certeza, doutor Diego, que a tendência é que a gente vivesse cada dia mais um país, uma vida melhor, principalmente em respeito aos direitos de um em razão dos outros. Né? Até mesmo eu estava até falando com o Joyce aqui nos bastidores. Uma outra perspectiva também que nós devemos trazer é que o mundo dá voltas, né? Então, assim, às vezes a montanha-russa, um dia da caça, outro dia do caçador, outro dia você está bem, outro dia você está por baixo. Então, a palavra chama-se empatia. Às vezes a gente não consegue se colocar no campo. Às vezes, Joyce, eu também sou da comissão do autismo também lá da OAB. E aí as pessoas vão chegar, seu filho é autista, não sei o quê. Isso não. Mas e se fosse assim? Porque às vezes eu vejo que fica, por exemplo, os pais, eles ficam naquela bolha e ficam naquele sofrimento, mas eu acho que a gente tem que expandir, tem que levantar a bandeira, até mesmo, por exemplo, eu falo isso por mim mesmo. Eu quebrei minha perna, passei 6 meses sem andar. E eu comecei a olhar os deficientes, porque eu sofri na pele. Então, assim, realmente eu estou trazendo essa perspectiva para que a gente não sinta, não se preocupe com os outros somente quando a gente sente a dor. Nós temos que sentir a dor sem precisar sentir efetivamente a dor. E é como se você só precisasse estar numa comissão, por exemplo, a favor do autismo, se você tivesse algum parente ou se você fosse, né? Quer dizer, eu não posso defender sem eu necessariamente estar precisando daquele direito específico, né? É complicado, mas Bom, isso. A gente vai fazer o nosso último intervalo, doutor Diego, mas daqui a pouco a gente ainda volta conversando um pouco mais sobre direitos humanos. Não sai daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o nosso último bloco do Cidadania e eu já vou aqui continuando o nosso papo com o Dr. Diego Tobias sobre direitos humanos. E aí, a pergunta que fica é: por que no Brasil é tão difícil, muitas vezes, efetivar esses direitos humanos? Olha, uma coisa que eu trago sempre nas minhas falas é, quando você aponta um dedo, né,
Você sempre está acusando, né? Sempre você está pedindo que os órgãos governamentais, que eles façam alguma coisa, que aquela pessoa faça alguma coisa, mas você tem que ver, quando você aponta um dedo, você tem 3 apontando para você. Então, Joyce, eu queria trazer uma outra perspectiva, né? Deve partir de você. Então, assim, realmente, você, telespectador, se acordar e tentar mudar primeiro você. Porque se você acusa aquela pessoa, querer que aquela pessoa faça aquilo, é hipocrisia, né, doutor Adalto? Então, realmente, faça a sua parte. Lute pelos seus direitos, grite pelos seus direitos. Então, para que nós efetivamente, né, busquemos pelos nossos direitos, nós temos que partir da nossa casa, organizarmos a nossa casa. Então, essa primeira reflexão que nós devemos trazer é tentarmos sermos umas pessoas melhores, né, doutor Adalto? A gente trabalha como nós advogados, nós trabalhamos com um problema 24 horas. A pessoa, quando chega no nosso escritório, não vem trazer um presente, não, vem trazer um problema para a gente poder solucionar. Então, para que nós efetivamente busquemos a aplicabilidade da norma, nós temos que gritar, porque senão não vai passar de um pedaço de papel. E aí a gente fala muito essa questão, o Diego faz questão de frisar esse fator da questão do respeito das pessoas, da forma de conduzir, você ter um direito que você não quer ver ser tolhido, então da mesma forma você não faça em relação ao seu parceiro, seu amigo, seu irmão, seja o que for. Mas, por exemplo, em relação aos governantes, doutor Diego, na sua opinião, qual é o papel assim, primordial deles para com os direitos humanos? O que eles poderiam fazer mais? Ou se eles estão no caminho certo? Ou deveria ser feito algo mais para que realmente reforce cada vez mais a bandeira da defesa dos direitos humanos? Olha, dizem que tem outro ditado popular que o político nada mais é do que o espelho da sociedade. Se ele está lá, é porque ele teve o voto e está representando a sociedade. Então, primeiramente, fazer o dever de casa, né? Saber votar, é isso que eu estou chamando novamente a responsabilidade, não para os governantes, mas sim para o cidadão. O cidadão, primeiramente, tem que saber votar. Por quê? Porque se ele colocou um político lá que não está executando, porque a doutora Joyce falou muito bem aqui, na Constituição Federal já tem tudo lá, todos os direitos, está tudo bonitinho. Então, se nós não cobrarmos, primeiramente, uma posição nossa, para poder exigirmos, né, do político, fica inviável, praticamente inviável. Então é por isso que nós estamos nessa luta diária de conscientização para podermos nós termos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Ora, nós temos premiação de vereador mais assíduo, na Câmara Municipal, mais assíduo. Aí a gente pensa, né? Mas você dá o seu expediente, não é uma coisa, não é uma obrigação? Então, assim, precisa de uma premiação para uma pessoa que está dando o seu expediente. Então, assim, são coisas comuns, né? É o seu dia a dia, você... Por que é que nós reclamamos a questão do pagamento de imposto? É porque nós não vemos que o dinheiro não volta. Por isso que a gente paga com raiva. Mas, por exemplo, na Suíça e em outros países, a gente paga por quê? Nós não vemos essa reclamação porque a gente vê que está tudo funcionando. Aqui não, a gente paga impostos altíssimos e aí... a escola é particular, aí você tem que colocar um plano de saúde, a sua segurança é privada, e aí você ainda paga imposto ainda. Então, realmente, por isso que gera essa revolta. Então, volto mais uma vez para essa introspecção de nós, né, como cidadãos, para poder sabermos, né, em quem votarmos, olhar, analisar e buscar simplesmente resolver essa dicotomia da sociedade, que é vivermos em paz. Nós só queremos isso, vivermos em paz, e a busca pelos direitos humanos é exatamente isso: respirar e viver em paz com a sua família. Doutor Diego, a gente agradece muito a participação. A gente poderia, né, Adalto, continuar conversando aqui, é um tema muito interessante, mas em virtude do tempo não vai ser possível. De toda forma, nós agradecemos e deixamos o convite para que você possa retornar outras vezes. Agradeço imensamente, Adalto, Joyce, a toda a equipe. E estou à disposição para outros encontros, para a gente conversarmos, e fiquem todos com Deus.
Bom, e eu vou chamar aqui o Dr. Diego Adalto também para juntos assistirmos o nosso professor Pietro Medeiros, que está chegando com o seu quadro Dicas de Concurso para você que é concurseiro, que está iniciando ou que já está nessa jornada aí de estudos. Ele vem chegando com informações sobre editais, sobre provas. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo ao nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no programa Cidadania, trazendo temas relevantes, temas de grande impacto na sociedade, de uma forma simples e objetiva para que você fique muito bem informado. Recebemos algumas informações, algumas perguntas, na verdade, relacionadas às pessoas que possuem o autismo. E uma das perguntas que mais me chamou a atenção foi relacionada às escolas. Poderá uma escola pública ou uma escola privada, seja municipal ou estadual, recusar a matrícula de um aluno, de uma criança que tem autismo? Esta é a pergunta, esta é a indagação. Já vou adiantar a você que nos assiste que não. A escola não pode negar. Temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos várias decisões judiciais, temos a jurisprudência farta dos nossos tribunais. Não pode uma escola, seja pública, estadual ou municipal ou privada, negar a matrícula de uma pessoa, de uma criança que tem autismo, tá certo? Então isso aí já é pacificado, inclusive os nossos tribunais, o Poder Judiciário tem sido bastante acionado com relação a isso. A escola não pode dizer, não há vaga para ele, aqui na escola eu tenho um limite máximo de pessoas que podem, com autismo, que podem se matricular. E justamente foi outra pergunta. Existe um número máximo para matrícula de pessoas que possuem autismo? Resposta é negativa. É negativa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é claro com relação a isso. Outra pergunta interessante é o seguinte: algumas escolas elas fazem uma espécie de avaliação, uma entrevista com os pais. E mediante essa avaliação, que, digamos, abre aspas, uma avaliação pedagógica, matricula ou não o filho. Isso também é proibido, não pode também a escola utilizar de um falso questionamento pedagógico para não matricular a criança com autismo. Isso, a negativa, pode ocasionar para o gestor ou para o dono da escola uma multa de até 20 salários mínimos ou também, dependendo da situação, incorrer em crime, previsto uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. É muito importante. E aí você que está em casa deve estar se indagando. Então, o que é que eu devo fazer caso de uma negativa de matrícula do meu filho que tem autismo? Você, se for uma escola municipal, você deve procurar a Secretaria Municipal de Educação e fazer uma denúncia, um registro dessa situação lá. Se for uma escola estadual, da mesma forma, faz esse registro. Se for uma escola privada, procura o PROCON. Mediante esse registro, caso haja uma negativa, você faz por escrito. Procure angariar uma forma de documentar esta informação. Com essa documentação da negativa, com esse papel, esse documento, encaminhe direto ao Ministério Público. Encaminhe ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Inclusive, essa negativa ela é passível também de danos morais, por ir de encontro diretamente ao direito da personalidade, ao direito do acesso à educação previsto na nossa Constituição Federal. Então, este foi o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara, no programa Cidadania. Espero ter ajudado, espero ter contribuído da melhor forma possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
Obrigada por mais um quadro Dicas de Concurso, professor Pietro Medeiros. Nós agradecemos, Adalto, mais uma vez, doutor Diego, pela participação. E hoje nós estivemos aqui, Joyce, nesse bate-papo agradável, doutor Diego, que trouxe essa desmistificação acerca dos direitos humanos, né? Sobretudo demonstrando a área de atuação que é bastante ampla no que diz respeito a essa forma de atuação desses direitos humanos. Para nós realmente foi uma felicidade, eu acredito que trouxe para nós que estamos aqui nesse bate-papo, mas sobretudo para o nosso telespectador, essa visão do que seja, do que é na verdade aplicado em relação aos direitos humanos, que são aqueles simplesmente direitos que estão lá todos incertos na Constituição Federal e muitas das vezes não são aplicados. Então para nós foi uma felicidade, doutor Diego, espero que de outra vez esteja aqui conosco, trazendo esse assunto, quem sabe até um outro, né? Bom, nosso programa de hoje vai chegando ao fim, mas nós convidamos você a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró acompanhando toda a programação. Lembramos também que nós temos o nosso canal do YouTube, acesse lá e confira essas e outras edições do programa Cidadania e também outras edições dos nossos programas aqui da TV Câmara Mossoró. Até a próxima quinta-feira em mais um programa inédito. Tchau!